do Iron Maiden? Sim. É só para minha introdução. Bom. E aí, lógico que eu não vou escutar a música toda, é só a introdução para eu saber se todo mundo estava vendo. O mundo do trabalho, né? Um assunto que é de extrema importância. Não só, como é que se diz? Quando eu digo de extrema importância, eita, vê aí. Quando eu digo extrema importância, todo mundo está vendo, né? O mundo trabalha aí. Extrema importância porque faz parte do nosso cotidiano, certo? E aí vem a divisão, mundo do trabalho, mas uma parte específica, a divisão social do trabalho. A gente vai tentar, em pouco tempo aqui, passar para vocês o que é isso, né? O que é a divisão social do trabalho? Como é que isso ocorre a partir de alguns pensadores? Os pensadores, pessoal, que eu trago, não é que eu escolhi por opção, não, certo? São os principais pensadores sobre o tema, né? Que é o Karl Marx. Professor, certo? Oi. era para estar mostrando alguma coisa aqui? Era. Só tá mostrando lá em cima gravando. Espera aí. No meu também não tá mostrando nada, não. Só um minutinho. No meu também não. Deixa eu ver o que foi que houve aqui. Era para aparecer a minha tela aí. É assim mesmo. Ai, meu Deus. Mas não é fogo um negócio desse. Só um minutinho que eu vou ajeitar. Coisas da internet. Da tecnologia. Tá bom, professor. Agora tá mostrando. Agora. Agora tá aparecendo, professor. Beleza. Todo mundo tá vendo aí, né? Sim. Certo? Sim. Então, o mundo do trabalho, assim, não está assim, não, mas deixa eu ver aqui uma coisa. Vou ampliar ela aqui para mim para ficar melhor. Então, o mundo do trabalho, né, divisão social do trabalho, e aí, como eu disse a vocês, eu não me recordo, aqui é Karl Marx, que não tem como não reconhecê-lo, aqui deve ser Max Weber e Durkheim, eu acho que esse deve ser Weber e esse aqui deve ser Durkheim, certo? Então, não é uma coisa trazer porque eu gosto de Albert, não. Esses são os principais caras que trabalham o tema, certo? A gente, nesse mundo, trabalha. E a imagem por trás, eu não sei quem já viu o filme, que é Os Modernos, de Charles Chaplin, né? É um ícone esse filme para se trabalhar essa questão, principalmente do segundo momento da Revolução Industrial, onde a gente vê literalmente uma mecanização do homem, certo? E aí, a introdução eu trago aqui para vocês o seguinte, para a gente entender. Isso também é tirado do filme Charles Chaplin, tá? Hoje, tem N formas, né, de se trabalhar. Hoje a gente teve que rever por exemplo, professores, outras maneiras, né, de trabalhar com vocês que não fosse só a aula lá presencial. A gente teve que se readaptar. Mas nessa imagem específica aí, a divisão social do trabalho, né, o que é que ocorre? É delimitar as funções. O que é delimitar essas funções? Nessa imagem aí, você que aprende a apertar uma porca só sabe praticamente fazer aquilo. E aí eu boto de forma bem irônica aqui, né? Cada um com uma expressão de vocês, cada um no seu quadrado, certo? Qual é o problema essa delimitar as funções do trabalho? Porque, poxa, eu não consigo, é muito difícil para mim que façam um monte de coisa. Eu acho que eu não ia me encaixar.
dentro dessa situação, tá ligado? Delimitar as funções é você aprender a fazer só aquilo. Se botar você em outra função, você não consegue fazer nada. Hoje existe um discurso muito bonito, né? O funcionário bombril, né? De forma vulgar, ou não, o funcionário que tem que ser polivalente, não sei o que, mas isso tem uma coisa por trás disso, tá vendo? Você é pago para fazer uma coisa, mas aí tem que fazer um monte de coisa. Isso aí é para o cara que te emprega economizar dinheiro, tá vendo? Porque se ele tem você, que recebe para ser porteiro, um exemplo, mas você pinta a escola, você ajeita a cadeira, você faz tudo, ele deixou de contratar quantos profissionais aí? Né? E você está fazendo serviço por ele. Então, é diferente de como é se usado hoje essa expressão, né? Enquanto é cada um no seu quadrado, hoje não. Quero que o cara faça de tudo. Mas o fazer de tudo não significa... Eu faço de tudo, mas eu não sou explorado pelo meu patrão, que eu não me permito, certo? Voltando para aqui, delimitar as funções. Cada um tem que fazer aquilo. Pá. O problema é aí. Você aprende a... Por exemplo, quem aprende a mexer o bolo não sabe botar ele para assar. Já tem que ser outra pessoa que ficou, como é que se diz, especialista só em fazer isso. Aqui embaixo, dinamizar o processo de produção. Quando isso aí foi criado, né, no caso que o filme está mostrando essa cena aí, foi uma forma que foi encontrado de aumentar a produção num tempo menor, certo? Ou seja, tem que ser uma coisa rápida e eficiente. Mas isso, quando vocês forem ver geografia, vai ver, história pode ver, e sociologia também pode ver. A gente vai perceber que tem um problema nesse modelo aí. Por qual o problema desse modelo? Rapidinho aqui, certo? Que é um modelo bem assim, dentro do Fordismo, é o seguinte. O problema do Fordismo era exatamente eles fazem rápido, mas aí um carro que você acabou de montar, quando você só vai perceber que tem alguma coisa errada no final da produção. Sabe qual é o resultado? Desmonta o carro todinho para refazer de novo. É diferente quando vocês forem estudar aí com o professor de história, ou sociologia, ou geografia, o toyotismo, certo? O toyotismo é bem diferente, porque no toyotismo, aí o cara observa todas as etapas para, se tiver algum erro, já parar ali, para não perder tempo, chegar até o final. Ou seja, são dinamismos, né, que o capitalismo traz. Infelizmente, esse dinamismo não significa que é ganho para o trabalhador, para você que é o trabalhador. Então, vocês sabem que eu trouxe essa imagem aqui? Eu estou passando, não sei se está para ver aí, eu passando um círculo aí em cima dela aí, o mouse. Essa imagem eu trouxe porque é o maior símbolo, né, um dos símbolos do capitalismo e a expressão, isso aí que gera a expressão tempo é dinheiro. O problema é que tempo é dinheiro, mas aí vai surgir, que a gente vai ver lá na frente, mas tempo é dinheiro para quem? Para você, mão de obra, para você que é a força de trabalho, ou para o seu patrão, tá vendo? Que só faz muitas vezes ele sugar. A especialização da função, né? Principalmente quando trata-se da estrutura capitalista de produção, transforma o trabalhador em exímio conhecedor de apenas uma parte da produção. Tá claro isso, né? Ou seja, se eu aprender a mexer o bolo, eu só sei fazer isso. A partir do qual ele trabalha, sem muitas vezes conhecer o processo de produção por completo. Se alguém está pedindo para entrar aí, vocês me avisam, tá? Certo? Às vezes, conhecer o processo de produção completo é o seguinte: você está responsável por um setor da produção, você não sabe o que se passa no resto até chegar ao produto final lá. Ou seja, deixa eu ver se tem um exemplo. Por exemplo, a gente tem aqui, não sei se dá para vocês ver aqui, eu estou aqui, meu celular. Se for nesse modelo aí, eu não sei e não conheço como é que chegou nesse produto final aqui, o celular pronto para mim usar. Por quê? Cada um faz uma parte da coisa. Um monta a parte elétrica, o outro bota a capa de trás, o outro bota a tela, ou seja, e aí o trabalhador não consegue, tá certo? Ele não consegue simplesmente conhecer todo esse processo de produção. É isso que ele está falando aí. Que tem a ver muito com... Isso aí é baseado na teoria
deixar bem claro, isso aí é Karl Marx, tá? Que ele fala de alienação do trabalho. Você não conheceu o processo todo da produção. É exatamente aí. Tá vendo essa charge? Já caiu inúmeras vezes no Enem, já caiu inúmeras vezes no SSA, em vários vestibulares pelo Brasil, né? De Frank e Ernest. Ele diz assim, vou me aposentar amanhã. E sabe o que vou fazer? Né? Ele tá dizendo, eu vou me aposentar, todo animado. Andar até o fim dessa linha de montagem, ou dessa esteira, e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Vocês entenderam a charge? Ou seja, o cara, 30 anos trabalha no mesmo lugar e não sai daí. Ele não sabe o que é que aconteceu. Ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe nem o que está produzindo. A charge faz de forma irônica, trabalha isso. E isso, uma charge dessa caindo, não tenha dúvida de marcar lá seu xizinho, que é Karl Marx. Tá certo? Ou seja, o trabalhador não pode ser assim. Ele também não pode ser bombril, fazer tudo, né? E aí você acaba fazendo trabalho que é de outro. Mas você tem que ter conhecimento de todo o processo para que você conheça tudo. Isso é bom para você também. Tá vendo? Só que, nesse momento da história, né, no Fordinho principalmente, a gente está vendo isso aí. O cara nunca sabe o que está produzindo. Ainda tem muita gente que é assim, tá? Porque a gente tem hoje no mundo, né, em várias indústrias que trabalham nessa lógica aí ainda. E aí o trabalhador, ele não conhece tudo. Então, você chegar para um cara e dizer, eu queria fazer isso. Ele não sabe, ele só sabe fazer aquilo, e não outra coisa. Essa cena aí lembra muito, é um filme chamado A Classe Operária Vai ao Paraíso, e aí eu botei essa cena aí que é muito enigmática, né? Uma alegoria, que a gente chama de alegoria, muito perfeita. Tá ligado? Porque ele, na verdade, quem mostra assim, ele é uma empresa e estão chamando os trabalhadores para greve, mas dá para perceber aí que muitos deles não vão. E, literalmente, esse corredorzinho simboliza, né? Isso é a minha leitura também, tá? A minha leitura simboliza o corredor que bota os boi para ir morrer no matadouro, tá ligado? Então, tudo isso aí, professor, e por que o senhor está trabalhando isso? Cara, isso é o Enem, cara, tá ligado? O Enem tem algumas indicações, eu não sei como está hoje, eu não vou mentir, porque depois que esse cara assumiu, a gente tem um ministro da Educação que diz que educação não é para todo mundo mesmo, que faculdade não é para todo mundo, né? Faculdade é só para quem tem dinheiro, tá certo? Então, eu não sei como tá, mas esse filme é um dos filmes indicados pelo Enem. A Classe Operária Vai ao Paraíso. E essa cena aí é alguém querendo te alertar que tu tá sendo explorado, que a gente tem que lutar por direitos, tu ter essa consciência, né, de classe, não confundir classe social com categoria de trabalho. Eu sou professor, eu não sou uma classe social aqui. Eu sou da categoria de profissionais liberais, sou professor. Classe social é a questão, normalmente as pessoas têm as mesmas características. Então, por exemplo, classe média, as pessoas têm normalmente o mesmo nível de cultura, uma média de questões econômicas mais ou menos no mesmo patamar. Tá? Classe social é outra coisa, né? Que depois a gente pode aprofundar em outro momento. Chi è che ti manda te? Ma perché non torni all'università a studiare? Ti vergogni di più! Loro i Agora, perceba aí que perceba aí como é que se diz. Essa questão está aí mostrando, pessoal, que existia nesse contexto aí os anarquistas, né?
Então tem um sindicato de anarquistas e outro bloco dos comunistas, né, dos socialistas, tá? E aí você percebe numa das cenas que isso, no mundo do trabalho, acontece isso. Ainda hoje, tem pessoas que não têm consciência dessa situação. Então, que isso seja um tema para vestibular, mas que seja um tema para a gente pensar. A gente não pode ir feito boi para o matadouro para morrer lá, não. Se matar de trabalhar, enquanto uns enchem, aí o patrão só enchendo o bolso e você nada. E nem eu quero dizer a vocês que a gente tem que levantar uma bandeira contra o patrão, não. O patrão tem que me respeitar e eu faço meu trabalho bem feito. Agora, me explorar, eu não aceito de forma alguma. Só que tem gente que não tem essa consciência. Você vê, o cara vai fazer e o outro fica com raiva, porque ele quer trabalhar. Isso não é um filme para se ver como fosse uma tela de Hollywood, tá certo? É um filme para mostrar um contexto histórico vivido. Se eu não me falha a memória, já é com certeza a segunda Revolução Industrial, ou indo para sindicato, segunda Revolução Industrial. Já pode ser aí. Observem que nesse contexto poucos têm consciência. A maioria está indo para onde? Trabalhar. Poxa, vamos pensar um pouquinho hoje. Você vê o poder que o capitalismo tem no mundo do trabalho. O capitalismo, ele tem uma força tão grande, ele é tão forte, certo? Que ele consegue convencer você, trabalhador, que é melhor pegar Covid e morrer do que parar a economia, porque não pode parar a economia. Ele convence você que é melhor você ir trabalhar, que é melhor você arriscar morrer do que parar de trabalhar para ver se a gente sai desse contexto pandêmico. É muito forte. E como é que ganha isso? Poxa, os meios de comunicação estimulam isso. Tá vendo? A própria lei trabalhística que recentemente foi mudada vai favorecendo a esse tipo de pressão do trabalhador e ele, para não perder o emprego, acaba se sujeitando a tudo que não quer. Estão escutando? Você tem que tratar a máquina com amor. Ou seja, a preocupação, que é só um fragmento do filme, a preocupação é maior com a máquina do que o próprio trabalhador. Vocês veem, aí como é que eu posso imaginar o trabalho hoje, sem ser dentro de uma empresa, e também esse descaso com o trabalhador? É só citar o fato lá do Carrefour, que o gerente dele morreu, eles tamparam o corpo com guarda-sóis e o expediente continuou normal, como se nada... Ou seja, a vida do cara não vale nada. E aí, nesse contexto, é a mesma coisa. A diferença é que aí na fábrica e aqui a gente está falando do comércio. Ou seja, mas vê quantos anos depois. Tá ligado? Quantos anos depois. E aí, ainda continua assim. A vida do trabalhador não vale nada. Tá vendo? Aí ele está falando que é italiano, certo? Dizendo que o cara tem que tratar a máquina com amor, como fosse um filho seu. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
no filme, esse cara é o funcionário padrão, que ele faz tudo, que consegue fazer uma produção maior que todo mundo em menor tempo, que é tudo isso que o patrão quer. Só que ele sofre um acidente no trabalho. E aí, meu amigo, certo? Aí vem, ele começa a ter, do nada, ele começa a ter uma crise de consciência de que ele não é nada. Ele começa a perceber que ele fez tanto, mas é descartado com a maior facilidade do mundo, certo? Outra coisa que eu observo em relação a esse aí, segunda revolução industrial, como está lá no início que eu mostrei, a repetição do movimento. Alguém sabe dizer o que acontece quando a gente repete muito o movimento, né? Então imagina você fazer esse movimento o tempo todo. Meu amigo, imagina depois de um tempo os problemas que tu não vai ter de articulação. Imagina tu ficar o tempo todo, sim. As salas nesse momento aí, cara, as empresas eram completamente fechadas, que diziam que era para o trabalhador não perder a atenção. Aí não tinha janela, não tinha nada. Ou seja, ambiente completamente insalubre. Insalubre é sem condições de trabalho. E você trabalhar com o relógio ali, ó. O relógio está marcando o seu tempo, né? Mas tem muito... não é que isso mudou hoje, não. Pelo contrário, eles aperfeiçoaram de um jeito incrível, certo? Por exemplo, você, para quem não sabe, a matriz da sua empresa é lá em São Paulo. Quando você passa o cartão aqui, que está atrasado 1 minuto, automaticamente, já tem aplicativo que faz isso, automaticamente, esse 1 minuto de atraso aqui já está convertendo em perda de um percentual do seu salário. Hoje a coisa é muito apertada também. Só que o capitalismo, como se aperfeiçoa, não é para ajudar muita gente, não, é para piorar. E esse período também, outra coisa importante, que na primeira revolução acontecia do cara trabalhar muitas vezes 16 a 18 horas, pessoal. Mas esse momento aí, ainda tem várias fábricas que o cara trabalha entre 10 e 12 horas. Imagina você fazendo esse movimento, ver a sincronização várias vezes, várias vezes. Não tem um cara que não adoeça um negócio desse. E você acha isso tudo normal. A exploração que você está sofrendo, alguém tem que repensar aí a vida, né? Ehi, dai, voi, su! Aspetta, su, Sacia! Lulu, sono 2 nuovi assunti, per domani li voglio titolari, capito? Via! Venne Tarcisio, di Manfredonia! Cos'è? Come chiama? Ma cosa mi importa a me di come ti chiami te? Hai visto? Perso il ritmo. Tra una palla e l'altra un 30 lire di meno. Mi dispiace, non lo sapevo. Silenzio. Questo qui è un mestiere che può fare anche la scimmia. Allora lo puoi fare anche te. Perso il ritmo. Outra coisa que é gerado nesse sistema aí, pessoal,
certo? Você percebe aí uma disputa entre os trabalhadores para ver quem produz mais. Isso não é bom para a sua saúde, nem física e nem mental. Você está correndo contra isso. Você vê as condições de trabalho do cara, o cara acha que está lá suado, pingado, o cara não pode parar um minuto. Um minuto que ele perdeu a atenção, ele já perdeu o ritmo ali. Então, é um momento também da história que vai ter muito acidente de trabalho. Tá? In piedi, così produci la metà. Io ho la prostata. O marchi disca, o di multo, o stai in piedi. Ma se sto in piedi devo andare sempre lì a pesciare. Che posso stare sempre a pesciare? Ma che minchia devo fare qua? Ma perché lo fai la mutua? Ma quale mutua è mutua? Io ho travaglio, ho viscio, questa è la prostata. 200 volte ce l'ho Dai, detto. tu dovresti essere contento che la prostata va via da parte da presidenti, dai. Tá vendo aí o cara com relógio? Imagina tu trabalhar sobre uma situação dessa. Né? Ainda existe muita pressão. Os mecanismos mudam, mas sempre é assim. E sempre a gente, trabalhador, sempre é cobrado cada vez mais. Mas isso aqui, será que corresponde ao que você está fazendo? Perdi 2 secondi sul ritorno. Perché non ti ci metti tu, sanguetta? Non vi siete tagliati i capelli. Ma perché? Allora, a norma del regolamento di sicurezza, come la manodopera femminile, vi dovete mettere la cuffia. Ma va a cagare. Bom, isso aqui eu estou ainda numa fase introdutória, mas daqui a pouco eu vou chegar exatamente diretamente nos filósofos, nos sociólogos. Principais características, né, desse mecanismo aí. O aumento da produtividade, ou seja, o objetivo é fazer você produzir mais. Então, se eu produzo hoje, um exemplo, eu trabalho numa fábrica que produz maçaneta de porta. Se eu produzo, você é a parte da maçaneta que faz a rosca, se você faz a rosca da maçaneta em 1 minuto, eles vão acelerar de um processo tal, diminuindo o teu tempo, mas que você tem que dar o mesmo resultado. Ou seja, o único objetivo é aumentar a produtividade. Só que isso não é levado em consideração o trabalhador, a nossa saúde, o risco, nada disso é levado em consideração. Distinção física e intelectual do trabalho. O que é isso aí? Distinção física e intelectual do trabalho. Vocês perceberam, eu botei essa parte do filme também para a gente ver isso aí, certo? O que é a distinção física e intelectual do trabalho? Você vê que tem aqueles caras que parecem ser os mais intelectualizados. É como dissesse assim, nitidamente, você é o trabalhador que bota a mão na massa. E esse aqui é os que pensam, tá? O filme, esse é espetacular, que ele mostra claramente, em vários momentos, isso aí. Você é a mão na massa, eu penso. E esse aqui pensa, tá? Então, essa distinção física e intelectual do trabalho é colocada, tá? Claramente, você vê até a prepotência dos caras que são, como é que se diz? Um trabalho mais intelectual, não bota a mão literalmente no trabalho, né? Na massa, como se diz. Venda das mercadorias por preços menores. Né? Produzo em uma quantidade absurda, certo? E aí eu, explorando o trabalhador, isso também só é possível explorando o trabalhador. Tem um videozinho chamado A História das Coisas, que depois eu vou postar nos grupos do colégio, ou quem quiser, eu vou botar o link, né? Do História das Coisas, para você entender. Ou seja, como é que esse produto consegue chegar tão barato nas prateleiras? Como é que não? Não tem como não. Tem. Explorando gente que não tem consciência da sua categoria, não tem consciência de classe, não tem consciência não. Um trabalhador como é que se diz? Completamente aquém e parece que acha que tem prazer ser explorado. No Brasil é assustador o que a gente está vivendo. É assustador o trabalhador se colocar de forma, literalmente, velho, nem aí se questionando se está sendo sugado, se não está, se ele realmente está ganhando o que merece. E aí as pessoas não entendem. O professor vai parar. Vem com essa onda dizer que a gente na pandemia não trabalhou. Não trabalhou caramba. Trabalhou muito mais do que tivesse presencial.
E aí a gente não teve aumento, a gente vai parar porque a gente quer aumento, e aí a mídia burguesa joga a sociedade contra a gente. Professores prejudicam alunos. Não. Governador prejudica alunos, porque ele deu aumento a todos os deputados aumentaram, deputados estaduais aumentaram os seus salários, os vereadores aumentaram o seu salário, secretaria tal aumentou o salário e a gente não. Né? E aí a gente vê tudo aumentando. Então, como também está no filme aí, isso faz parte da luta para a gente melhorar, tá? Melhorar nossa condição. Eu aqui não vou ficar calado. Quarta-feira mesmo, greve nacional do funcionário público. Eu não vou para a escola. Pode ser onde for. Certo? Porque eu estou defendendo o meu direito. Isso faz parte também. E você ter essa consciência já é um passo na frente de muita gente. Certo? A mercadoria, voltando aqui, só sai barata, meu amigo, por preços menores, por causa da quantidade que se produz e também pela exploração em cima do trabalhador. O cara é explorado, né, que a gente vai ver isso lá na frente mais um pouquinho, né, através de um negócio chamado mais-valia, e aí tá aí. Pode botar um precinho bem baixinho. Tem produtos que eu não compro, certo? Determinadas marcas que eu não compro. Por exemplo, eu não compro o açúcar Petribu. Por quê? Trabalhadores que eu cheguei a conhecer, tá certo? Eu tenho um documentáriozinho feito por causa desse pessoal, né, da família Petribu, que explora o trabalhador, certo? De forma assustadora. Então, o açúcar deles sempre vai ser o mais barato na prateleira. Lógico, ele suga o trabalhador, pagando muito abaixo daquilo que é para ser pago a um trabalhador. Lógico, aí ele pode vender um preço mais barato, ele já roubou mesmo o trabalhador. Quem pagou por esse desconto que você tem e o menor preço do açúcar Petribu nas prateleiras do mercado, que você está lá indo comprar, foi o trabalhador. Por isso eu não compro. Tá? Eu não compro Nike, esses produtos assim, porque explora criancinha, cara. Faber-Castell, eu não compro, cara. Então, tá, são empresas que exploram pessoas, seres humanos como eu. E eu, por consciência, não vou lá e não compro. Distinção de classes sociais. Dá para ver, durante o filme dá para ver que é a classe operária no paraíso, mas você tem que, inclusive, se reconhecer de que classe você faz parte. Como é que pode? Você é pobre, certo? Classe média, e defende os interesses do teu patrão, bicho. O teu patrão, que não significa porque é patrão que todo mundo tem que ser safado e não valer nada, não. Mas o teu patrão, tá certo? É uma classe social diferente. Tá? Ele está numa situação e que é provado historicamente, não é uma opinião minha, não, historicamente, que ele bota a mangueirinha aqui e quer sugar o que puder. Tá? Ainda tem aquele tipo de trabalhador que... Eu sempre dizia isso, né, numa escola que eu trabalhei. Diziam que nunca... o senhor vai ser um dos professores que nunca vai ser demitido, porque não sei o que mais lá. Conversa, bicho. Basta um dia o patrão olhar para você de forma atravessada, não gostou muito, né, da espinha que estava aqui no seu rosto, ele vai lá e demite você, sem dó e sem piedade nenhuma. Aí, minha família, e ele está preocupado com a família? Vai ter uma cena aí de um desenho, de uma animação muito massa, que mostra bem como é que o patrão pensa de tu. Peraí, pô, baixa isso aí, cara. Vou ligar aqui para carregar meu celular. Durkheim e a divisão social do trabalho, certo? Bastante interessante isso do Durkheim. Durkheim, que a fonte do Durkheim foi um cara chamado Augusto Comte, né? Porque, querendo ou não, ele tem o positivismo nas veias dele também. Eu vou ler essa parte aqui. Sociólogo francês, Émile Durkheim. Durkheim, alguns falam, a pronúncia para mim é o que menos importa. Pensa a divisão do trabalho a partir da interação social, da forma como as pessoas se relacionam e se juntam, né? Pode dizer assim, que por sua vez está inserida numa organização maior, a sociedade. Por que inserida numa organização maior, a sociedade? Para Durkheim, pessoal, certo? Por ele ter um pensamento positivista, ele é o cara que diz que a sociedade é que determina você. A sociedade é que vai dizer como você vai agir, como você vai ser, o que você vai pensar, certo? A sociedade influencia os membros dela.
ao inverso de Max Weber, que ele diz que é o indivíduo que faz a sociedade. Durkheim vai ver de forma expressão do tipo. O homem é um produto do meio. Pode ter certeza que partiu desse pessoal aí, que defende o positivismo e que é centrado em Durkheim. O meio determina o ser humano. Em certa parte, sim. Certo? Mas você também tem as suas escolhas pessoais. Eu posso viver no meio de gente que não vale nada e, de repente, por vários motivos, tem N escolhas que podem ter influenciado para eu não gostar e não ser igual a eles. Certo? A sociedade influencia o cidadão. Até certo ponto, com certeza. Em sua tese de doutorado, né, da Divisão Social do Trabalho, que é um dos principais trabalhos dele, publicado em 1893, Durkheim analisa os fatores responsáveis pela unidade, estabilidade e continuidade das relações sociais no decorrer do tempo. Ele está dizendo o seguinte: a sociedade consegue andar exatamente por consegue ter essa unidade, essa continuidade das formas que os seres humanos se relacionam entre si, certo? Da mesma obra, Durkheim afirma que a sociedade só existe e consegue se manter graças a um grau de consenso entre os seus membros. Se não tiver um grau de consenso, o problema, que é outra coisa que a gente tem que ver em outro momento, o problema é que tem que ter um consenso entre seus membros. A partir do próprio estudo de Durkheim, cara, é complicado você... E aí, se não tiver consenso? O que é o não consenso dentro dessa lógica aí? O não consenso é o trabalhador, na lógica desses caras aí, greve? Não, greve não pode, não. Ele é positivista. Uma das grandes bandeiras do positivismo é ordem e progresso. Nem à toa que está lá na nossa bandeira. Tá vendo? Ordem e progresso. Agora devia continuar. Ordem para o progresso da burguesia. Né? A frase devia ser maior na bandeira. Então, qualquer coisa, como ele pensa a sociedade como organismo, qualquer coisa fora do lugar é visto como uma coisa ruim. Então, greve vai ser ruim. Sabe quantas vezes eu fico pensando assim, hoje a gente tem, né, no colégio mesmo, Grêmio, né, Grêmio estudantil, na universidade, diretório acadêmico. Licença aí, bicho. Diretório acadêmico. Num contexto desses caras aí, Durkheim, Augusto Comte, acho que isso não poderia existir. Porque são automaticamente, vamos dizer assim, não sei que nome eu daria, são grupos dentro de um contexto que vão lutar por melhoria. E ele acha que qualquer tipo de conflito aí pode atrapalhar o progresso. Tá vendo? Então, tal consenso social, não, tem que chegar a um consenso social, se distingue em dois tipos de solidariedade. Aí vem a parte mais importante, principalmente quem vai fazer vestibular. O cara tem que distinguir o que é uma solidariedade mecânica e o que é uma solidariedade orgânica, certo? Por incrível que pareça, muita gente confunde mecânica e orgânica, que pensa em mecânica, e aí remete a algumas cenas de alguns filmes, como o de Charlie Chaplin, que ele fica dentro da máquina. A máquina, essa engrenagem. Não, é o inverso. Mecânica, a solidariedade mecânica é exatamente nas sociedades mais... Desculpa aí. As sociedades mais para trás. Já a solidariedade mais para trás que eu digo é o quê? Sociedades indígenas, ou comunidades, aldeamentos indígenas, como se diz, povos, uma grande parcela dos povos africanos, as tribos africanas. Eu acredito que os esquimós se encaixam aí também. Grupos, né? Quanto mais afastado, essa solidariedade mecânica vai acontecer. E a orgânica é o inverso, é a sociedade nossa atual. Certo? É a nossa atual. Se o porteiro não estiver fazendo o trabalho dele de forma correta, pode dificultar o trabalho de todo mundo. Se a coordenação não trabalhar, dificulta a direção, que dificulta o professor. E o professor não trabalhar, dificulta, ou seja, a solidariedade orgânica, ela é muito ligada, todo mundo tem que fazer a sua função
certo? Porque se alguma coisa sair errada, vai ter prejuízo. Outra coisa que pode ser abordada aí, na mecânica, praticamente o trabalho é dividido por duas coisas: idade e sexo. Primeiro, criança não trabalha. Idosos, né, o ancião não trabalha. Então, até tantos anos faz isso, até tantos anos faz isso, e o trabalho assim, homem é para isso, mulher é para isso. Isso é a solidariedade mecânica, ou seja, comunidades bem, vou dizer assim, eu não gosto de usar o termo primitivo não, mas comunidades bem antigas, né, que trabalham nesse contexto aí. Ainda existe, ainda hoje. Então, tanto que eu trouxe aqui uma sociedade, né, um povo indígena aqui. A solidariedade mecânica, de acordo com o sociólogo, está presente em sociedades primitivas. Infelizmente, não tem como não usar, não, cara. É assim que vai vir numa prova, então eu vou ter que usar esse termo aqui, primitivas, que primitivo, quando fala, dá uma ideia de que são atrasados. E não são. Eles têm um modo de vida diferente do nosso, como tribos, aldeias, clãs ou agrupamentos sociais. Nessas organizações sociais, os membros compartilham os mesmos valores sociais. Tudo aí é passado, pessoal, através da tradição, ou seja, em outras palavras, da cultura, né? Não tem nada anotado, não tem nada escrito. É diferente da nossa sociedade hoje, que as funções de cada um estão bem determinadas lá, muitas vezes registrada, a sua função é essa, pá. Então, nessas organizações sociais, os membros compartilham os mesmos valores sociais, as mesmas crenças religiosas, as mesmas formas de organização e trabalham de forma a suprir as necessidades do grupo como um todo. Eles não estão preocupados, esse povo que é dentro da solidariedade mecânica, não está preocupado em promover excedente para vender, para ganhar dinheiro. Não. É só atingir o necessário para suprir as necessidades. O compartilhamento de valores, crença e forma de organização é responsável pela coesão social. Que, em outras palavras, é a cultura, é a tradição que mantém essa coesão social e todo mundo aceita. Inclusive, nessas sociedades, você não cumprir sua função, a punição é muito mais rígida do que na sociedade hoje. Muitas vezes, o cara que não cumpriu a sua função, nesse contexto da solidariedade mecânica, é expulso do povo, muitas vezes é condenado à morte. A punição é muito dura, certo? Na solidariedade mecânica. E aí vem a solidariedade orgânica, característica, né, das sociedades nossas, modernas. A gente é uma sociedade muito mais complexa do que as ditas primitivas. Os indivíduos que compõem essas sociedades, eles não compartilham as mesmas crenças religiosas. Isso não precisa vocês ficarem decorando, é só vocês pensarem hoje. Pô, no colégio, quantos professores temos? Sei lá, 20, 30, 40? O pessoal da secretaria, cada um com sua religião. Nem todo mundo compartilha a mesma crença. Tem aqueles que nem crença nenhuma tem, tá ligado? Então, das mesmas formas de organização e nem das mesmas crenças, tá? Então, é uma sociedade completamente oposta da mecânica. Nessa sociedade, né, a divisão do trabalho é evidente e crescente, o que aumenta o grau de interdependência dos indivíduos. O grau de interdependência é que para o meu trabalho ir bem, velho, depende de tu, vice bicho. Se tu não fizer teu trabalho direitinho, vai me ferrar aqui. Uma vez que a dependência entre os seres sociais é grande. Vamos pensar. Eu falei de forma, talvez não fique bem claro, mas, por exemplo, se não é evidente e crescente o aumento do grau de interdependência dos indivíduos. Meu amigo, o pão que chega lá na sua mesa, tu tá entendendo, por exemplo, a quantidade de pessoas que passam até chegar esse pão na tua mesa e que todo mundo tem que fazer a sua parte. O agricultor lá, né, normalmente em grandes fazendas, tem que fazer a parte dele de plantar o trigo, né, colher o trigo. Isso tem um trabalhador que já está fazendo esse trabalho. Aí tem um cara do caminhão que transporta para uma empresa que vai processar o trigo, que vai ensacar. Vê como é complexo esse processo. Até chegar o pão, que ainda vai passar pelo padeiro,
que vai mexer a massa, assar, ou seja, tu vai passar por um caixa para pagar teu pão, ninguém vai sair correndo, né, com o saco de pão na mão, tá? Então, esse pessoal, como é que se diz? É o que a gente tem que entender como essa dependência entre os seres, né, sociais é muito grande, pois cada um depende diretamente do trabalho realizado pelo outro. Então, todo mundo, eu vou resumindo, bicho, todo mundo precisa de todo mundo. Ninguém é melhor que ninguém na sociedade. Imagina se não tivesse os caras, né, varrendo a tua rua, caramba. Certo? Como devia ser? Como ia ficar? Vê quando tem greve em alguns setores da sociedade, o que acontece. Então, todo mundo é importante na sociedade. Você é importante, cara. Só tem trabalho para mim porque tem vocês, caramba. Tu tá entendendo? Então, a solidariedade orgânica que pensou Durkheim, ela é muito complexa, ao contrário da mecânica. São sociedades ditas primitivas. Tá? Nesse tipo de sociedade, a coesão social, coesão é essa coisa, o grude, para dizer assim, é garantida. Professor, não tá saindo nenhum áudio, viu, do senhor falando. Pode até botar um texto. Alô? Alguém está falando. Pode ser que bote um texto de Karl Marx, mas com certeza fazendo uma crítica a Karl Marx, e você vai ter que responder de acordo com o texto, certo? Eu não sou... Minha história, e eu trabalho, né, porque minha formação é história, sou pós-graduado em história, mas eu não trabalho história marxista na minha sala de aula, certo? Eu trabalho dentro de um como é que se diz? De uma historiografia, baseada numa que é chamada de história dos análises. Eu dou muito mais, valorizo muito mais questões ligadas a, como é que se diz? As pequenas histórias, tá vendo? A história do nosso cotidiano, do que a história marxista. Se eu tiver que ser historiador, tiver que ler o Capital, por exemplo, eu não ia ser nunca, porque eu não tenho nem saco para ler um negócio desse tamanho e que muitas vezes, numa linguagem bem complexa, que por eu não ser voltado para as questões econômicas, eu posso não entender quase nada que ele está falando. Eu fui ler um livro, por exemplo, de um filósofo chamado Foucault. Aí, quando eu comprei o livro, a Análise do Discurso, o nome do livro, um livrinho dessa finura aqui, se eu não me engano, tem 43, 60 páginas, uma média disso aí. Eu digo, esse livro eu leio brincando em 2 horas. Aí, meu amigo, eu me enganei. O vocabulário do cara era muito pesado. Eu tinha que ficar o tempo todo procurando um dicionário, né? Na época que eu li, eu ainda não tinha muitos recursos no celular, procurando um dicionário para ver o que significavam as palavras que ele estava dizendo, para eu poder entender. E aí vem Karl Marx, né? Então, nos últimos anos, bombardeado, seu comunista safado, pô, vai entender o que é comunismo. Não fica pensando, quando pensar em comunismo, fica pensando só num cara chamado Stalin, não. Pensa em comunismo de outra forma, né? Por exemplo, por exemplo, eu acredito que quem tem mais tem que dividir um pouquinho com quem não tem. A partir do momento que eu tenho a consciência que a desigualdade social, econômica, gera muita violência. Tá? Eu tenho um negócio pequeno que está começando agora, mas o meu acordo com as pessoas que estão lá trabalhando comigo, né? Meu acordo é divisão dos lucros. Eu não tenho funcionário não, pessoal. Todo mundo é funcionário lá. Eu sou funcionário.
as pessoas que estão trabalhando com meu filho, que faz a parte de acompanhar os aplicativos, ele não é um funcionário meu, não. Quando um dia isso crescer, o que eu faço hoje é distribuir igualmente a fatia do lucro, eu distribuo igual para todo mundo. E aí, eu sou o cara que criei, inventei, tive a ideia, mas, inclusive, quando isso crescer, as pessoas que estão começando comigo vão ter condições de crescer dentro da empresa. E eu pego a parte do lucro e dividir com eles. Tá ligado? E se isso é ruim, vou continuar assim. Que é assim que eu vou fazer. Até para ter coerência com aquilo que eu defendo. Mas, historicamente, eu não sou marxista. Tá ligado? Eu não sou marxista, mas não dá para pensar na sociedade sem ir e pensar nesse cara aí. Tá ligado? Eu não vou deixar meu patrão sugar todo o meu sangue, eu vou ficar, que lindo. Não, a gente aqui é uma família. Será que é mesmo? Quando ele tiver afim de te ferrar, será que ele vai ser tua família? Divisão social do trabalho por Marx. Para o alemão, Karl Marx, as relações sociais são determinadas a partir do trabalho, das relações de produção e das mercadorias produzidas, desde as sociedades tribais até as sociedades capitalistas. Ele diz que a história da sociedade é a história das lutas de classe, não tem como correr disso, porque sempre ele observou nos estudos dele que tem alguém que explora alguém, certo? E que isso não é justo, tá? Isso não é justo dentro da sociedade. Se ser comunista é ser isso, eu vou continuar sendo. Antes de passar esse vídeo, separação entre trabalho manual e trabalho intelectual, que eu falei lá atrás, né? Que é o trabalho físico, né? Divisão do trabalho só efetivou-se a separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. E aí é uma coisa que a gente, até para pensar, o meu trabalho é muito importante. Sociedades sérias, o professor não trabalha 3 turnos, certo? Mas eu acho que o cara que vai à rua também tem um trabalho pesado, né? E essa distinção é complicada, porque a gente tem a ideia que aquele cara tem que, porque não é um trabalho que tem que pensar muito, ele tem que ganhar bem menos. Eu acho que são trabalhos que são importantes. O meu é um trabalho importante, mas o cara do gari também é muito importante, cara. Tu tá entendendo? E aí, existe essa separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, certo? E sempre, na maioria das vezes, esse aqui sempre vai estar ganhando menos. No trabalho intelectual, os trabalhadores técnicos e científicos são responsáveis pela organização do sistema de produção e pela submissão dos operários ao sistema de produção capitalista. Vocês viram lá no primeiro vídeo. Os caras chegam e pressão em você para você produzir. Se você não produzir, você não é capaz, você não merece estar aqui nessa empresa. A gente está dando oportunidade esse é o discurso. A gente está dando oportunidade de você trabalhar, de você dar o sustento à sua família, e você nos paga isso dessa forma. Cara, isso é um discurso de perverso do capitalismo, de achar porque eu sou um trabalhador que você me arranjou o emprego e eu tenho que se submeter a tudo que você quer. O que é isso, cara? Por que hoje eu estou fora de uma empresa que eu trabalhei 28 anos? Porque eu não vou me submeter, velho. Quando eles quiserem me submeter a coisas absurdas, eu não aceito, cara. O trabalhador tem que ter essa consciência. Não pode aceitar tudo que o patrão quer, não. Tá vendo? E sem nem questionar. Já teve situações, inclusive, que eu disse várias vezes, eu vou fazer, mas eu não concordo, e meu aluno vai saber que eu estou fazendo sem ele concordar. E lógico que isso vai criar o quê? Atrito, né? Porque você não vai se submeter, mesmo ele obrigando a fazer determinada coisa, você deixa as pessoas conscientes que aquela sua atitude não partiu de você. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate uma partezinha daquela. protezione uguale produzione.
Buon lavoro. Ciao, Piero. O trabalho intelectual, trabalho manual. Ciao, Lulu. Dá para ver pela roupagem, inclusive, que a diferença, né, social entre eles. Finalmente. Perso il dito. Ele já tinha perdido o dedo. Quella disgrazia lì, la produzione è calata al 7%. Il 7% è calata la... Ó, ele falou perdeu o dedo e o cara tá preocupado com o quê? Que a produção dele caiu, ou seja, ele nunca quer perder. O trabalhador pode perder, minha gente. Se educação, se isso que a gente tá fazendo é para vida, então aprende, velho. Aprende a ter consciência de classe. Não deixa de ser explorado, não. E a grande dificuldade vou falar no meio da gente, professor, a gente conseguir algo exatamente pela própria falta de consciência que muitos têm. E a gente não consegue avançar. Tá vendo? O cara perdeu o dedo, o outro... por isso aí a produção cai. Você tá nem aí, velho, se o cara perdeu o dedo. O importante é a produção. Al 7%. Qui bisogna farlo vetrina. Bisogna ritrovare quello spirito di collaborazione tra noi che aveva fatto della nostra industria un gioiello in cui si componevano gli interessi dell'operaio e quelli del capitale. Io lo dico per voi, io sono un dipendente come voi. Cosa me ne viene in tasca me? Vogliamo distruggere tutto per una stupida discussione sui tempi del cottimo? No, e poi no. Io vi garantisco che non si torna indietro. Quattro disgraziati morti di fame che abbiamo tolto dai porcini, non si torna indietro. Anche a costo di pagare, che dico io. Tu sei d'accordo? Tu, Lulu, sei con noi, no? La salute è meritera. Ok, e buon lavoro. Al lavoro, al lavoro! Tutto che tutta! Al lavoro! A divisão, uma coisa que não pode esquecer em relação ao Karl Marx é que hoje o mundo é dividido, né, entre o proletariado e os donos do meio de produção, que é a burguesia, que a gente chama de burguesia, né? A divisão entre proletariados e os donos dos meios de produção é a base para a explicação sobre a desigualdade social. O que quer dizer com isso? Está lá na prova de português, na prova de humanas. Bicho, a desigualdade é tão grande, eles nunca pagam aquilo que a gente merece receber, certo? E eles ficam com a maior parte do lucro, gerando a desigualdade. Isso não é justo, cara. Tá ligado? Os operários, por sua vez, né, eles dedicam-se ao trabalho manual. Não tem nem tempo para estudar, velho, para assim, aprimorar o seu intelecto. Imagina, depois de um trabalho escaldante desse, o cara vai ter condições de chegar em casa, eu vou me esforçar aqui, eu vou fazer isso, aquilo, né, para trabalhar, né, outros aspectos da minha vida, né, o meu lado intelectual, meu lado familiar. Um dos motivos que as famílias estão assim destruídas também tem a ver com o capitalismo, cara. Tá vendo? A busca constante, o pai que tem que trabalhar manhã, tarde e noite, mal vê o filho, aí bota o filho na mão dos outros, e aí tá essa coisa aí, essa desgrameira acontecendo, e a gente não busca. Não é fanatismo meu, e nem é porque eu sou comunista, não. Primeiro, eu sou anarquista, tá certo? Então, eu não sou comunista, sou anarquista. Então, não tem essa desgrama desse negócio chamado capitalismo que está destruindo. As pessoas cada vez mais são trabalhadas e a coisa acontece para você ter menos tempo com sua família. Como é que você vai ter contato com seu filho? Se não tem. Tudo é um mecanismo feito para que isso não aconteça. Como é que o cara chega em casa estressado, aí tá faltando isso, tá faltando aquilo, gera problemas dentro da própria seio da família ali com a mulher, o filho vê isso, aí não tem tempo de olhar o filho, aí um monte de gente desajustada. Lógico que não é todo mundo, né? Um monte de gente, tem gente que consegue superar tudo isso, mas nem todos dão a mesma resposta ao que acontece dentro de um lar. Os operários, por sua vez, dedicam-se ao trabalho manual, uma relação de troca desigual com o dono da propriedade e com os trabalhadores técnico-científicos. O técnico científico é aquele que ganha mais, porque é intelectual. A condição de trabalho dos proletários faz com que eles percam a noção completa do trabalho.
que realizam e passam a viver momentos de alienação, certo? Que eu já falei naquela charge anteriormente. Momento de alienação, que a alienação pode ter vários significados, né? Depende da forma que ela é colocada, né? E aí vem. Tá uma charge dessa lá no Enem, né? Vocês estão aí, né? Estão me escutando, né? Riqueza criada pelos trabalhadores. Olha o salário. Isso não é justo, pô. Aí o que é que a gente vê? No Brasil, certo? Apenas, vou ser bem otimista, 5% das famílias retém, certo? Retém mais de 40% da riqueza do país. Ou seja, essa desigualdade, isso aqui quer mostrar isso. Eu produzo como trabalhador isso aqui e eu ganho isso aqui. E o cara ainda quer me convencer, esse cara aqui, quer me convencer que eu tenho que agradecer a ele. Ah, vai te danar, bicho. Por isso, eu optei em que vocês fossem meu patrão. Vocês estão aí do outro lado. Vocês são meu patrão. E aí eu busco uma relação de uma troca justa entre a gente. Vocês me pagam para isso, que os pais de vocês pagam impostos, e eu tenho que retribuir com aulas de qualidade para vocês. Mas chegar para mim, aluno na escola particular, eu pago o seu salário. Não, você não paga, não. Primeiro, o dono da escola que me paga. Segundo, né? Como é que se diz? Nem pense de longe que eu ganho o que eu mereço. Tá vendo? Então, eu prefiro trabalhar 1000 vezes vocês sendo meu patrão do que um cara da empresa privada que quer sugar meu sangue a todo custo e não quer pagar mais por isso. Aí vem 3 perguntas. Quem quiser falar nas 3 perguntas que eu vou fazer, pode falar. Vocês convivem com alguém que trabalha demais? Hein? Alguém conhece alguém aí que trabalha para, né? Não. Eu conheço. Eu conheço. Eu fazia, durante muito tempo, eu tenho trabalhado 3 turnos. 3 turnos. E aí, eu passei alguns anos só trabalhando 2 turnos. E o terceiro, eu usando para outras coisas, inclusive para o ócio, para o lazer. Momento de lazer, de coçação de barriga, o cara lá só comendo, assim, que eu consigo pensar. N coisas. E aí, em menos de 2 anos, isso teve que mudar. Eu estou trabalhando agora muito mais do que antes e ganhando menos. Não tem como concordar com isso, cara. Tá ligado? Então, normalmente, alguém sempre conhece alguém que trabalha demais. Tá ligado? Acreditam que seus pais deveriam receber mais pelo trabalho que exercem? Eu nem conheço os pais de vocês, mas eu tenho certeza que eles mereciam receber mais do que recebem. Vamos pensar uma situação agora das empregadas domésticas. Durante muito tempo, como vivia uma empregada doméstica? O cara chegava lá, uma empregada doméstica sem nenhum tipo de formação, ou pela necessidade, se submetia muitas vezes a trabalhar o mês todo, certo? O mês todo. Bora pensar um salário de hoje, R$1.100, se eu não me engano. E, olha, eu só vou lhe R$100. E a pessoa aceitava isso. No interior, ainda hoje, tem trabalhadora doméstica que os patrões, né, burlando a lei que foi criada pelo PT ladrão, né, o PT ladrão, que tem que se pagar como um trabalhador normal. A empregada, você tem que pagar o salário mínimo. O mínimo já está dizendo. É o mínimo, que é mínimo para poder sobreviver, meu velho. E no interior ainda acontece muito. Por que essa elite se revolta tanto? Porque essa elite, que muitas vezes tinha 3, 4 empregadas, tá certo? E pagando a mixaria, 400, 500 conto numa empregada dessa a nível de hoje, ela agora não vai poder ter 3, 4 empregadas, porque agora ela é obrigada a pagar um salário mínimo.
E aí o que é que se faz de novo? Vamos destruir essa lei. Pô, peraí, bicho. Eu tenho certeza que os pais de vocês, independente da função que eles exercem no trabalho, merecem ganhar muito mais do que eles ganham. Por que acham que não recebe o valor equivalente ao seu trabalho? Aí cada um pode responder para si. Por que acham que não recebem o valor equivalente ao seu trabalho? Eu mesmo não recebo. Se eu tivesse num país sério, que a educação fosse uma coisa séria, eu tenho certeza que eu não precisaria trabalhar mais do que um turno. Em todos os países sérios, os professores trabalham um turno, o outro turno é para estudar, tá certo? E o outro turno você tem que ter lazer, que até no lazer você aprende muita coisa. E eles querem ter isso sobre você, ó. Eles fazem você ter uma dependência tão grande, você precisa tanto, por isso é importante ter um exército de desempregado, para que ele controle você, que você se submeta a tudo que eles querem, velho. Tá? Por exemplo, não sei se vocês sabiam que no Estado, até o mês passado, o mini contrato recebia bem abaixo daquilo que eu recebo como efetivo. Por quê? O trabalho que o mini contrato faz é o mesmo que eu faço, cara. Tem as mesmas obrigações, e por que menos? Isso é injusto, pessoal. Isso é injusto. O mini contrato não recebe difícil acesso. Isso é injusto. Da mesma forma que eu tenho dificuldade em chegar na escola, o mini contrato também tem. Mas aí, como é que eles conseguem controlar e fazer o mini contrato aceitar? A necessidade. Precisa trabalhar para ganhar vida, para se sustentar, para comer, para vestir. E isso é em todos os ramos do trabalho. Isso acontece. Eles criam um mecanismo, muitos desses mecanismos que foram quebrados, praticamente voltou. A reforma trabalhista que nós temos hoje, né? À toa aqui no cartaz da minha aula, eu botei a carteira de trabalho sendo rasgada. A gente praticamente está regredindo quase uma escravidão. Quase. Querem que você se submeta a tudo. E aí ele controla você, a necessidade faz controlar esse controle. A mais-valia, né? Você nunca recebe aquilo que você realmente merece, certo? Então, isso, bora dizer assim, de forma bem grosseira, isso é o lucro do patrão. E aí, esse lucro é tão grande em cima de você que ele consegue, muitas vezes, fazer, por exemplo, o produto dele ficar bem barato lá na prateleira do mercado, na loja de eletrodoméstico, tá vendo? Vou ler a charge aqui. O que disse a esse homem? Né, ele pergunta. Que trabalhasse mais depressa. Quanto lhe paga? 20 reais por dia. Aonde vai buscar o dinheiro para lhe pagar? Venda a mercadoria. E quem faz a mercadoria? Ele. E quanta mercadoria faz ele por dia? Num valor de 220 reais. Ou seja, quanta mercadoria faz ele por dia? Num valor de 240 reais. Então, não é você que lhe paga, mas é ele que lhe paga 220. Vocês estão entendendo? Ou seja, ele paga 20 ao cara e ele lucra 220 em cima do cara. Reais por dia, para que lhe pague, para que lhe diga que trabalhe mais depressa. Mas sou eu, proprietário das máquinas. E como conseguiu essas máquinas? Vendi a mercadoria e comprei as máquinas. Meu irmão, em resumo até agora, você, empresário, os donos do meio de produção, eles só conseguem fazer a indústria dele, o estabelecimento dele crescer, né? O comércio dele crescer, porque tem a mim. É uma mão dupla. Eu dependo dele, mas ele depende de mim também. Por que não me tratar bem? Por que não me pagar bem? Até porque se ele me pagar bem, eu também vou consumir. Isso vai gerar como é que se diz? Uma engrenagem dentro da economia e todo mundo vai ganhar e todo mundo vai ser feliz. E quem fez a mercadoria? Cuidado, eles podem ouvir. Ou seja, o lance é sempre... Opa, não faz... Eles vão ouvir. Esse sacou isso
essa charge mostra o poder que nós trabalhadores temos e que a gente simplesmente, muitas vezes, não percebe isso e se rende aos encantos, às mentiras absurdas, às manipulações do grande capital, do capital internacional. E aí a gente acaba se submetendo a tudo e aí gera mais-valia, né? Porque a gente nunca recebe aquilo que a gente merece, e aí é que está o grande lucro do patrão, e que está mostrando nessa charge aí. E aí vem a ética protestante, Max Weber, e o espírito do capitalismo. É um livro, quer dizer, não vou dizer a vocês que vão ler o livro, mas o próprio tema já induz a gente o que é. A ética protestante e o espírito do capitalismo, ele diz que são como irmãs siamesas. O capitalismo e o protestantismo. A visão de Weber sobre a divisão social do trabalho. Max Weber analisa o trabalho a partir da ótica religiosa, estabelecendo divisões, né, e diferenças entre o trabalho dos católicos e protestantes. Esse é o tema, ou a temática principal dele, né, a tese dele principal, é mostrar, né, como o protestantismo tem a ver com o capitalismo e vice-versa, que os dois nasceram juntos. Isso tem que ser visto, não é para agredir ninguém que é evangélico ou protestante. É um assunto que tem que ser estudado, porque esse cara faz parte da história, esse cara faz parte da sociologia, esse cara faz parte da filosofia, esse cara percebeu, em estudo dele, essa ligação que existe entre um e outro. Presta atenção nisso aí. Com licença, Sr. Richfield. Ai, meu Deus. Por que não está lá fora derrubando árvores? Tem razão. Eu devia estar. Eu estou indo. Eu vou embora daqui. Obrigado. Eu tenho família, Sr. Richfield. Não posso comprar um presente para minha esposa e nem consigo comprar para os meus filhos as coisas que eu gostaria. Empurradores de água e ganho $4 por hora. É? Preciso de um aumento. Dinossauro, seu cachorrão. Você trabalha aqui há 20 anos e eu jamais imaginei que você iria entrar aqui e me encarar. Mas você veio e me encarou sim, mano a mano, frente a frente. Isso exige coragem, Dino. Gosto de homem que tem coragem assim. Eu gosto. Obrigado, senhor. Assim eu acho que vou ter que levar esse seu ultimato a sério, não é verdade? Oh, eu agradeceria muito, senhor. Bom, se um cara entra aqui e encosta uma arma na minha cabeça... Não, eu não encostei nenhuma arma. Ele tem que estar em condições de cumprir sua ameaça. Então eu vou lhe perguntar, você quer um aumento ou o quê? Ou o quê? E por que se julga em condição de entrar aqui exigindo? Bem, aqui eu tenho mulher e filho. Bom, e onde eu tenho culpa nisso? Não estou culpando o senhor. Então por que é que eu tenho que pagar pela sua família? Só preciso de mais dinheiro. Não, a meu ver, você não precisa de mais dinheiro, precisa de menos família. Na verdade, o grande chão do capitalismo é o lucro. Então, pelo capitalismo, né, em busca desse lucro, olha o que significa um aumento. Na verdade, eu poderia ter... Esse vídeo era para vir antes, eu não sei porque ele acabou parando aí, tá? Mas o aumento diminui a sua família, cara. Ou seja, cara, a gente está vivendo um momento, principalmente aqui, especificamente no Brasil, que é por aí. Não, a culpa não. É uma coisa impressionante, tudo em busca do lucro. E o pior do que você aceitar é você que mimosamente, né, luta não pela defesa do seu direito, e sim pelo do seu próprio patrão. Mas eu amo a minha família. É claro que você ama, já que está disposto a deixar seu emprego por ela. O quê? Você vem me encarar, exige mais dinheiro que eu não vou lhe dar, portanto você não tem alternativa além de me encarar e dizer... Sinto muito. Me demito. Me demito? Bom, lamento perder você, Dino, após tantos anos. Mas, senhor, eu gosto dessa companhia. Eu sempre sonhei em chegar a algum lugar nesta companhia. Mas não chega, nunca vai chegar. Não sonhe, Dino, nada de sonhos para você. Você é o que é e é tudo o que você vai ser. Só que não nesta companhia.
E o melhor que você tem a fazer é perceber isso agora. A melhor coisa do mundo. Você vai lembrar. Mas, senhor... Agradeça! Obrigado. Muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Adeus. E você ainda tem que agradecer essa bondade dele, tá ligado? Que tá lhe dando emprego. A gente não pode aceitar isso. Tá ligado? É isso que, principalmente, o Karl Marx está dizendo. Não aceita, cara. Ou seja, o capitalismo, o lucro está acima de tudo. Os fins justificam os meios. E aí você se submete aí. Bom, vou fazer algumas questões para encerrar. 6 questões rapidinho. Com base na teoria de Durkheim, assinala a opção correta acerca da divisão social do trabalho. Certo? Só um minutinho aqui. Acenda a luz ali, Sérgio, por favor. É possível explicar os fenômenos da diferenciação social a partir dos indivíduos. Aí, letra B. Historicamente, é possível explicar os fenômenos... Deixa eu ir por letra, melhor mesmo. É possível explicar os fenômenos da diferenciação social a partir dos indivíduos? Não, porque ele considera a sociedade. Né? Historicamente, a solidariedade orgânica precede, ou seja, vem antes da solidariedade mecânica, não. Os povos tribais, aldeães, clãs, vêm antes. Então, é o inverso. A solidariedade mecânica precede a orgânica. A divisão do trabalho social se restringe à atividade econômica, logo, não. Não se restringe, a divisão social do trabalho se restringe apenas à atividade econômica, não. Sem N e N setores, e dependendo do tipo de solidariedade, certo? Nem essa economia tem aí. Né? Uma solidariedade mecânica só estão com o objetivo de cuidar da sua sobrevivência. Cultivar, fazer o mínimo necessário para eles sobreviverem. Então, não estão pensando em economia. A função da divisão do trabalho é criar um sentimento de solidariedade entre as duas ou mais pessoas. Essa é a letra verdadeira, certo? Por que a eta falsa? A solidariedade mecânica é representada pelo direito civil. Não tem direito envolvido aí, cara. Por exemplo, na orgânica, podia se encaixar. Mas na mecânica, tudo, essa solidariedade é organizada a partir de uma tradição, né? Que pode ser também usado o termo através é uma questão cultural. Durkheim, a segunda questão, certo? Durkheim considera que as normas e os padrões sociais determinam as condutas individuais, ou seja, esse conjunto de relações sociais é o que confere a cada sociedade seu caráter único e específico. Para chegar a essa conclusão, ele escreveu uma teoria de desenvolvimento das sociedades, em que elabora um modelo de análise sociológica que estabelece a distinção entre duas formas de socialização, a mecânica e a orgânica. A solidariedade social, para Durkheim, se daria pela consciência coletiva. Isso ocorre assim porque todo mundo toma essa consciência e sabe que para a sociedade, bora dizer assim, andar, todo mundo vai ter que fazer sua parte, vai ter que agir dessa forma. Pois essa seria responsável pela coesão, ligação entre as pessoas. E sendo assim, escolha uma. Nas sociedades mais simples, acho que ele chama lá aqui no texto primitiva, né? A solidariedade mecânica seria predominante, pois essas se caracterizam, entre outras coisas, por um baixo nível de divisão do trabalho. Quando ele bota baixo nível, não é de forma pejorativa, não. É como eu falei, a sociedade, né, que é centrada numa solidariedade mecânica, a divisão do trabalho normalmente é só por sexo e idade. Então, letra A é a verdadeira. Mas por que a B, C, D, E está falsa? Nas sociedades ditas orgânicas, as crenças e os valores seriam mais rígidos e qualquer tipo de infração geraria uma violenta sanção. Não. Eu já falei aqui durante a minha exposição. Essa não é uma sociedade orgânica, certo? É a sociedade ou o que a gente chama solidariedade mecânica.
Era o inverso. Na letra C diz, segundo o autor, as primeiras sociedades teriam sido marcadas pela solidariedade orgânica. Falso. As primeiras sociedades foram marcadas pela solidariedade mecânica, certo? Letra D. Não há possibilidade de coexistência entre a solidariedade mecânica e orgânica, pois elas são mutuamente excludentes, uma vez que supõem modelos de sociedades completamente distintos. Pessoal, quiser responder, essa alternativa, muita gente poderia marcar como verdadeira também. Porém, não tem como considerar ela. Por exemplo, ela diz que não pode coexistir ao mesmo tempo numa sociedade povos de vida mais simples e povos de vida mais complexa. E aí eu peço a vocês, para vocês pensarem nos povos indígenas no Brasil. Vários povos africanos. Tá entendendo? E é uma coexistência. Então, por isso ela está falsa. Letra E. Tanto na solidariedade mecânica quanto na solidariedade orgânica, diz que em ambas a especialização do trabalho é fraca diante das desigualdades sociais. Não. Na solidariedade orgânica, a especialização do trabalho ela é muito complexa. E qual é a relação que tem diante de desigualdade social? Não tem nem relação, tá? Então, letra A é a verdadeira. A história de toda a sociedade, terceira questão. A história de toda a sociedade até aqui é a história da luta de classes, como eu até citei. Karl Marx e Engels, Manifesto do Partido Comunista. O conceito de Marx sobre a luta de classes representa o antagonismo. Antagonismo são coisas opostas, tá? Entre uma pequena classe dominante, no Brasil, bora ser bem otimista, 5%, sobre uma maioria subalternizada, né? Que eles que mandam, controlam. Foi assim com os homens livres e escravos, senhores feudais e servos, em suma, opressores e oprimidos. Na Idade Moderna, quais são as forças que atuam na luta de classes, em que se baseia essa distinção? Não vamos perder muito tempo, como eu falei aqui, letra C, burguesia e proletariado. Letra C é a verdadeira. Aqui tem direita e esquerda. Direita e esquerda, pessoal, é questões relacionadas a questões políticas, não tem a ver com a econômica, porque a direita hoje adere a uma política bem neoliberal, enquanto a esquerda é uma política mais voltada para o social, né? Não tem a ver aqui também capitalistas e comunistas, não. Você pode ser um comunista, tá certo? Ideais comunistas. E necessariamente você não precisa, eu não sei se eu devo falar assim, né? Porque pode confundir. Ser capitalista ou comunista, você não. Eu conheço, por exemplo, várias pessoas que são empresários e voltam e trabalham e buscam ter ideais de esquerda comunista. Então não tem relação. Nobreza e clero, aí não é para agora, né? Nobreza e clero a gente pode voltar lá na Idade Média, certo? E que não era questão nobreza e clero, eram os senhores feudais que exploravam os servos. Então letra B é a correta. Na manufatura, quarta questão, né? Na manufatura e no artesanato, o trabalhador está terminando. Utiliza a ferramenta. Na fábrica, ele é um servo da máquina. Muito forte isso. A alienação para Marx é compreendida através da ideia de que o indivíduo torna-se alheio, né? O indivíduo torna-se alheio, alienado, à sua própria natureza e dos demais seres humanos. Isso pode se dar porque o trabalhador passa a ser parte do processo de produção. Ele não é um detalhe, né? Ele é parte do processo de produção. Você vê que nos vídeos que eu passei aí, você que perdeu o dedo. Não, mas a produção caiu. Ninguém está nem aí. Perde a noção de valor do seu trabalho. Ou seja, ele nunca cobra e não tem consciência. Ele é um extremamente alienado e não tem consciência de que ele tem que ganhar mais. Ele precisa ganhar mais. Que ele não é uma máquina que pode quebrar e ninguém liga para ele. Ele tem que ter consciência que ele não pode, que ele está sendo explorado, tá? Então, letra A é a verdadeira.
E aí, na letra B, o trabalhador não se interessa por política e vota de acordo com os interesses da burguesia. Não, tem gente que está fazendo isso. No Brasil aconteceu. E o nome disso só tem um nome: ignorância, burrice. Tá vendo? O trabalhador deixa de se compreender como ser humano e passa a agir em função de sua natureza animal. Bom, que ele passa a compreender como ser humano, deixa de se compreender como ser humano, ele se desumaniza, que está dentro, né, do trabalho de Karl Marx, mas assim, ele começa a agir com sua natureza animal. Não. Agir com natureza animal é um negócio a complicar. De repente seria bom, né? No momento atual, a gente agir com natureza animal. Imagina agir pelo instinto animal. Eita, ia ser uma bagaceira. O trabalhador é substituído pela máquina e torna-se alheio à produção. Não. O trabalhador não é substituído pela máquina. Eu estou falando nesse contexto dessa questão aí, tá? Passando para outro, essa foi letra A. Eita. A ética protestante e o espírito do capitalismo é um dos trabalhos mais conhecidos e importantes de Max Weber. Nessa obra, o autor evidencia o papel do protestantismo na formação do comportamento típico do capitalismo ocidental moderno. Weber estabelece algumas características da doutrina sobre o desenvolvimento do capitalismo. Essas características têm como base os valores do protestantismo, como a disciplina ascética, a poupança, a alteridade, a vocação, o dever e a propensão ao trabalho, atuando de maneira decisiva sobre os indivíduos para a formação de uma nova mentalidade. Um ethos propício ao capitalismo. Letra A é a verdadeira. Certo? Motivação do protestante, que, segundo Weber, é o lazer. Não, pelo contrário, é o trabalho. Você tem que trabalhar, só trabalhar. Vocação, indisciplina e o dever, nada a ver. Os valores do catolicismo presentes nos indivíduos, não. Se é ética protestante, eu já eliminaria aí. A disciplina voltada para a construção de condutas de comportamento exteriores ao indivíduo, não. E aí, essa questão é interessante pra caramba, e a última, a Fórmula 1 começou a perder as características que encantavam gerações. Nos anos de 1990, quando o salto técnico tornou, encantava porque dependia do piloto. Hoje é muito mais o carro do que o piloto, né? O salto tecnológico tornou o piloto quase um coadjuvante do cockpit, né? Sei lá, cockpit, sei lá como é que se pronuncia. Os carros de corrida são equipamentos e não mais automóveis. No volante, há mais de 100 botões. O condutor virou um operador de máquinas, reclama Birden Clemente, 72 anos, primeiro brasileiro a guiar profissionalmente um carro de corrida. No passado, esse esporte dependia muito mais do talento do piloto para regular um carro. Hoje, espremido, né, naquele espaçozinho, como mais um funcionário de um negócio que movimenta bilhões de dólares. O piloto cumpre religiosamente as regras do mercado. Está ali só para apertar o botãozinho. Né? Ou antigamente tem que ser no braço, o cara realmente correr e ser bom. Hoje é o carro que decide. Por isso não vejo mais graça em Fórmula 1 por causa disso. A gente já sabe praticamente quais a quem vai vencer. A lógica do esporte e da fruição é englobada pela lógica do mercado. A importância dada ao negócio, negar o ócio, conforme a análise de Max Weber em sua ética protestante, o espírito capitalismo revela que busca sempre lucrar. O trabalho atende às regras de mercado, certo? O trabalho atende à regra de mercado, destacando a prevalência do negócio em razão da necessidade da produção capitalista. Pelo que leu no texto, a 1 está correta, pessoal. Se a 1 está correta, eu já elimino letra C e elimino letra E. É assim que vocês devem proceder no vestibular quando as questões for dessas alternativas, porque você já matou quase metade da questão. Quando você tem certeza que a letra 1, que o 1 está certo, você matou já a letra C e letra E. Aí vem o 2. A dimensão religiosa, presente nos primórdios do capitalismo,
A dimensão religiosa presente nos primórdios do capitalismo, na figura do protestantismo de orientação luterana, não. Lutero não tem a ver, não. Aí é Calvino, por isso não pode ser a 2. Aonde tiver 2 como correto, eu elimino. Então, já elimina a letra A, letra D. Certo? Eu estou agora entre B e C. Né? B e C. Mas como aqui não tem 1, também está eliminado. Eu já matei a questão. É letra B de bucéfalo que está correto. Certo? E eu sei que licença aí, Sérgio. A alternativa 1 e 4 são as que estão corretas. E as outras estão falsas. E, só para encerrar... Ai, como essas músicas me relaxam. Pessoal, valeu aí. Espero que qualquer coisa, quando eu estiver num dos colégios, quiser tirar dúvida, não entendeu algo, é só me perguntar, tá certo? Valeu aí pela presença de todos aí. Tá gravado. Quem quiser depois. Tchau, até a próxima. Provavelmente. Tchau, professor. Tchau, Pode ser. professor. Mas não demorou muito, não. 1h40. Quando vai ser a próxima aula? Eu vou